Você já percebeu que nos últimos anos a tecnologia no ciclismo ela tem evoluído bastante e temos visto também alguns itens, acessórios e componentes que já não estão mais nem sendo utilizados. Alguns deles estão praticamente extintos e por isso nesse vídeo nós vamos explorar quais são alguns desses componentes. Eu separei aqui uma lista com 6 daqueles que fazem mais sentido para mim explicar hoje nesse vídeo. Vamos entender qual era a real função desses componentes e por que atualmente eles já não são mais utilizados. Tudo isso nós vamos conferir no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeiro item da lista, freios V-Brake, que é aquele sistema de freios que vai aquele par de borrachinhas que segura diretamente na roda, diretamente no aro e ali faz a freagem da bike, ou seja, para a bicicleta ou reduz, enfim. Faz aquele sistema que hoje nós atualmente fizemos com o freio a disco. E esse sistema ele simplesmente está sendo extinto, ele já não está mais sendo utilizado. Você só encontra esse sistema em bicicletas que talvez algumas pessoas já têm, que são um pouco mais antigas, ou até mesmo em bicicletas novas, porém bicicletas bem mais básicas, aquelas bicicletas utilizadas para passeios mais leves e que normalmente têm um preço mais acessível. Inclusive nesses casos a escolha do freio V-Brake já é justamente para facilitar esse lance do preço, para ter algo mais acessível, para que essas bikes realmente sejam mais baratas. Mas o fato aqui é que o freio V-Brake hoje você não encontra mais no mercado. É bem difícil você encontrar esse tipo de sistema, ou seja, o freio a disco, seja ele mecânico ou hidráulico, tomou conta e é superior em praticamente todas as modalidades. Mesmo nas road bikes, por exemplo, na bike de estrada, demorou um tempo mais para que eles aderissem a isso, mas hoje em dia também já estão utilizando freio a disco e também estão abrindo mão aí do freio ferradura ou freio V-Brake, que eram esses sistemas que eram utilizados, basicamente funcionavam bem parecidos. E vai lembrar que esse vídeo não se trata de uma opinião minha, não estou aqui para defender um lado nem outro, e sim para relatar isso, para que a gente também faça de repente uma reflexão a respeito de tudo isso. Depois eu quero saber a sua opinião sobre esse item. Segundo item, também se trata de um componente que é o câmbio dianteiro. O câmbio dianteiro, que inicialmente também começou a ser removido nas mountain bikes, hoje em dia é comum você encontrar até mesmo road bikes, bikes de estrada, que também já não possuem câmbio dianteiro. Ou seja, também estão apostando na possibilidade de haver apenas uma coroa, ou seja, por causa dos grupos de 1x, os câmbios dianteiros estão sumindo do mercado. Está sendo cada vez mais comuns encontrarmos bicicletas 1x9, 1x10, 1x11 ou 1x12, que é o mais popular atualmente. O meu objetivo não é entrar aqui na questão da eficiência do sistema 1x ou não, até porque nós temos vídeos aqui no canal onde nós falamos especificamente disso, e sim trazer aqui esses dados, essas informações de que hoje você dificilmente encontra uma bicicleta com câmbio dianteiro, mas ele ainda existe, principalmente nos grupos de 2 coroas, porque ainda é comum você ver bicicletas com 2 coroas, então obviamente que precisa do câmbio dianteiro, ou então em grupos com 3 coroas, mas aí é bem parecido com o sistema lá do freio V-Brake. E obviamente que o câmbio dianteiro ele sempre foi bastante eficiente, principalmente para quem quer ter uma transmissão de 2 ou 3 coroas. Porém, com o avanço da tecnologia e com a chegada dos famosos grupos 1x, o câmbio dianteiro perdeu lugar, já que a transmissão se torna mais simples e até mesmo mais eficiente em alguns casos. O que você acha disso? Você acha que isso é benéfico? É bom? Não é? Quero saber a sua opinião. Você prefere que tenha um câmbio dianteiro ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? Terceira opção, agora vamos para um acessório um pouco mais antigo que nem todo mundo vai lembrar, mas quem sabe a hora que eu mostrar a imagem aqui vocês lembram. Protetor de corrente traseiro, ou seja, aqueles famosos pratos que ficavam ali na parte de trás do cassete da bicicleta. Você lembra desse acessório? Você lembra de ter visto alguma bicicleta que vinha com esse acessório? É um item que na verdade ele tinha uma função muito importante, que era segurar a corrente para que a corrente não caísse para o lado de dentro da roda. Esse item realmente era um item útil, mas que hoje em dia já não é mais utilizado. O motivo disso é que simplesmente com o avanço da tecnologia já não era mais necessário que você tivesse suporte por trás do cassete para segurar a corrente. Isso porque as transmissões das bicicletas vieram tendo algumas melhorias, que isso por si só já garantia, já fazia com que a corrente já não tivesse mais aquela grande probabilidade de cair. Câmbios traseiros com uma tensão maior na mola que permitiam que a corrente ficasse um pouco mais esticada. Obviamente que ainda pode haver sim o risco de a corrente cair mesmo com a tecnologia atual, mas isso só em caso de quando você não tem um sistema muito bem regulado, muito
bem ajustado, ou às vezes em algum tipo de imprudência causada na hora de você passar por algum local específico, você pode bater ali alguma coisa, e aí realmente poderia até cair. Porém, quando tudo está ajustado, quando tudo está bem regulado, isso já não acontece mais. E portanto, essas evoluções na tecnologia fizeram com que esses itens fossem deixados de lado. Próximo item, protetor de câmbio traseiro. Mais um item um pouco antigo, nem todo mundo vai lembrar. O pessoal que é mais das antigas, quem sabe lembra de ter visto uma bicicleta ou até ter tido, quem sabe, uma bike com esse sistema de proteção em cima do câmbio traseiro. Principalmente para quem fazia uso um pouco mais extremo em trilhas, por exemplo. Visualmente eu confesso para vocês que não me agradava muito não, tá? Mas ele era eficiente em algum tipo de batida. Porém, apesar de ele ter sido criado por um motivo bem específico e até um motivo válido, que seria a proteção do câmbio, de alguma maneira ele também não estava sendo tão eficiente quanto realmente precisava. Existem vários relatos de pessoas que estavam tendo muito mais problema com o câmbio que tinha esse sistema de proteção do que sem. Ele protegia se você viesse a bater num galho muito forte ou principalmente numa queda em uma pedra, por exemplo. Mas com aquilo ali um pouco mais ressaltado para fora, a facilidade de você passar em um local um pouco mais estreito, ou um pouco mais apertado, ou um local que teria chances de engalhar alguma coisa ali, era muito maior. Então tinha gente que estava simplesmente removendo aquilo ali por conta própria. Então obviamente que o próprio fabricante, ao perceber que muita gente não estava gostando mais desse sistema, alguns estavam realmente optando por tirar por conta própria, eles mesmos já foram abandonando esse sistema. E hoje é muito difícil você ver isso. Se você tem uma bike que tem um sistema desse de proteção, eu até gostaria de saber, comenta depois aqui, para eu saber como é que era o seu sistema, se você já teve algum problema com isso ou não, ou se você já utilizou uma bicicleta que tinha esse protetor de câmbio. Quinto item, sistema de transmissão com 3 coroas. Como já foi falado anteriormente, o sistema de transmissão de câmbio dianteiro está sumindo no mercado. Com ele também está saindo os grupos de 3 coroas. Tem muitas pessoas que ainda curtem esse sistema. E realmente ele tem os seus benefícios. Porém, pelos motivos que já explicamos anteriormente, o grupo de transmissão com 3 coroas está sendo deixado de lado. É um sistema que dificilmente hoje você encontra em alguma bicicleta, a não ser as bicicletas de mercado, aquelas bicicletas com o mesmo objetivo que eu falei anteriormente, que são bicicletas voltadas para passeios leves, que são bicicletas voltadas para uso bem moderado. Mas mesmo assim, acho que até ali estão com os dias contados, pessoal. Eu particularmente acho que é uma pena, porque tem muita gente, como eu mencionei, que ainda gosta desse tipo de transmissão, porém está sendo deixado de lado. A explicação para isso, segundo as próprias empresas, é de que o grupo com apenas uma coroa ele te oferece muito mais praticidade. Ou então grupos com 2 coroas que ainda está sendo utilizado ainda tem a mesma versatilidade. Mas a real é que ainda existe uma legião de pessoas, muita gente que inclusive está decepcionada com essa decisão. E de fato tem uma versatilidade muito grande, né? Quem utiliza um grupo de 3 coroas não tem aquele cobertor curto que não utiliza, né? Aquele cobertor que não cobre todas as pontas, como eu já falei por aqui, que é o caso do grupo de apenas uma coroa, por exemplo. Então, com 3 coroas você tem muitas opções. No entanto, pessoal, infelizmente esse grupo está saindo do mercado, você não encontra mais, infelizmente. Ainda existe? Existe, mas pelo que a gente está percebendo, tá com os dias contados, infelizmente. Quero saber a sua opinião também sobre isso. E para fechar a nossa lista, por muito tempo se acreditou que para quem quisesse realmente ter um pouco mais de velocidade, para quem quisesse ter uma bicicleta onde você alcança uma rolagem muito melhor, obrigatoriamente você teria que utilizar pneus mais finos. Mas a grande realidade é que o conceito atualmente não é exatamente esse aí, mudou um pouco. O que determina se a sua bicicleta vai ter uma boa rolagem ou não é se o pneu é mais largo ou mais fino. Na verdade, são 2 fatores bem importantes e simples de você entender. O primeiro deles, na verdade, é a calibragem que você utiliza no seu pneu, ou seja, a pressão do pneu. Se você utilizar um pneu 2.4 com uma pressão mais alta, com uma calibragem mais alta, e fizer um teste no asfalto ou num estradão compactado, você vai observar que somente o fato de você aumentar a pressão, isso já vai te entregar um pouco mais de rolagem. O outro ponto é o desenho do pneu. Isso sim é o que faz diferença. O tamanho dos cravos, o desenho que aqueles cravos têm, o formato dos cravos. Ou seja, se você pega um pneu que tem cravos mais baixos e cravos mais juntinhos, você tem uma rolagem melhor, porque tem menos atrito com o chão. Ele gruda menos no chão e, obviamente, em conjunto com uma calibragem correta,
o pneu vai ter uma rolagem muito melhor, você vai ter a mesma eficiência que se tivesse talvez um pneu mais fininho. Inclusive nas bikes de estrada, muita gente já nem está mais focado em utilizar o pneu extremamente fino para uma alta rolagem, tá? É outro detalhe, eu não vou entrar exatamente aqui. Mas o fato é que o pneu fino ele está caindo em desuso porque percebeu-se que ao utilizar um pneu mais largo, você tem uma versatilidade muito maior. Outro detalhe é que também antigamente não se tinha essa visão de que você poderia utilizar um pneu mais largo para rolagem, porque um pneu mais largo, na grande maioria das vezes, já implicava em um pneu especificamente desenhado para fazer mais trilhas ou para andar em trechos mais técnicos. E realmente isso era verdade. Ou seja, é mais um caso de um avanço da tecnologia, as coisas vêm mudando. Hoje você tem essa opção. Antes não se tinha tantas essas opções. E aí, portanto, valeria mais a pena realmente você utilizar um pneu mais fino. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, é muito mais vantajoso você utilizar um pneu mais largo porque ele te traz mais versatilidade. Um pneu mais fino ele fica muito mais nichado, ou seja, ele fica sendo muito mais específico para você utilizar só naquele ambiente específico. O mais largo te dá mais opções. Tem também a questão do gosto pessoal, e isso não se discute. Se você é um ciclista que não importa o que eu fale aqui, você tem preferência por utilizar um pneu mais fino nesse tipo de situação, está tudo certo. Porque você talvez já esteja acostumado e para você isso faz muito mais sentido. Então não tem problema nenhum. Eu não tenho direito de interferir naquilo que faz sentido para você. Se você gosta, se dá tudo certo, tá tudo bem. Inclusive porque esse não é o objetivo desse vídeo, nem é o objetivo desse canal. Nesse vídeo, por exemplo, a ideia aqui é a gente falar um pouco mais pela questão da curiosidade. E a gente entender como tudo isso funciona. Por que que todos esses itens sempre foram muito utilizados e de repente não se vê quase ninguém mais utilizando? Qual foi o motivo? Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo para a gente explicar sobre tudo isso. Mas se ficou alguma dúvida, agora é importante, se você ainda não comentou, comenta aqui, ou se você já deixou um comentário, comenta novamente aqui agora o que você achou de tudo isso, se você tem mais alguma sugestão, tem mais algum item que você sabe que está sendo deixado de lado, que não está mais se usando, qual é esse item? Coloca aqui nos comentários, quem sabe gera aí uma parte 2 desse vídeo e a gente volta aqui para falar também com as suas sugestões e serão sempre muito bem-vindas. Bom, e se você gostou desse vídeo, agora eu quero te pedir para você deixar o seu like, para você não custa nada, de verdade pessoal, sempre peço aqui no final do vídeo, porque acho que aqui é um momento propício. Você assistiu todo o vídeo e agora eu posso perguntar, gostou? Foi bom? Se foi, agora me ajuda deixando o seu like. Já aproveita também para conferir a sua inscrição aqui no canal, caso não seja inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.